Olá para você, aqui é a Jaque, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo aqui ao canal. E hoje o vídeo é um vídeo um pouco diferente, a gente tem falado um pouco aqui sobre devocional, né? E não sei se você já se perguntou, eu já me fiz essa pergunta e, enfim, já vi que outras pessoas perguntaram também, que é assim, quanto tempo que você demora para ler uma Bíblia, né? Eu acho que isso é muito relativo porque depende muito do propósito, né, que a pessoa tem ali. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu entrei nesses planos de leitura do ano da Bíblia, né? Mas na época era um campeonato que estava tendo na igreja que eu estava, e quem conseguisse ler a Bíblia um ano ganhava um prêmio, que eu acho que era um livro, né? E eu me desafiei assim, tipo, eu vou ler. Mas assim, eu queria ler para ganhar o prêmio, né? Não queria ler por ler, né? Então fiz a minha leitura ali, eu li assim, eu devorava igual um furacão, porque eu leio rápido, os livros normalmente que eu pego eu leio rápido, né? E eu peguei a Bíblia ali e comecei a ler, falei, não, quero terminar, e consegui fazer a leitura, e no final ganhei o tal do livro, né, do prêmio. Então essa foi a primeira vez que eu li a Bíblia, já depois de alguns anos, já caminhando assim na igreja, né, caminhando com Cristo. E eu percebi assim, sabe, gente, nessa experiência que eu tive e também com a motivação que eu tive, né? Foi uma leitura que para mim não trouxe impacto, né? Então, assim, a primeira forma de ler a Bíblia, eu vou dizer pelo menos umas 3 aqui. Formas de você ler a Bíblia toda, né? Quanto tempo demora, enfim. Essa foi a primeira vez que eu li. Eu li que eu tinha um objetivo que era ganhar alguma coisa, né? E cumprir com o meu propósito de leitura, só que eu não senti nenhum impacto. Eu li a Bíblia como um livro comum, então eu passava por alguns textos, algumas mensagens assim que eu não entendia nada e eu seguia em frente, eu não parava para pensar e refletir, porque eu estava muito focada no próximo, no próximo, no próximo até vencer, né? Então essa foi a primeira vez que eu li. Passado alguns anos, aí são anos, tá? Eu lembro que eu fiz uma oração assim para Deus, né? Que eu queria viver uma vida toda em um ano, né? Algumas coisas que eu queria ter vivido, que eu queria ter conhecido de Deus, assim, e eu não tinha vivido, não tinha conhecido, de repente, pela minha imaturidade na época, às vezes, assim, anseios errados no coração, né? Então, assim, eu tava entrando numa outra atmosfera, né? E, assim, eu falo isso pra vocês porque, assim, eu tinha muita vontade de ter coisas, de conseguir coisas ministeriais, e aquilo, assim, quase tava sendo um ídolo pra mim, né? E teve um tempo, assim, que eu enfrentei algumas batalhas, na batalha da saúde, por exemplo, eu sofri com perdas, com lutos, com desemprego, com saúde, quase tudo de uma mesma, né, mesma vez, assim, de uma vez só. E eu lembro que nessa época uma das coisas que o Senhor falava em meu coração era assim, se tirar tudo de você, o que sobra? Tudo aquilo que você se apega, o que sobra para você, né? E eu me vi numa situação que, assim, eu precisava buscar mais o Senhor. E, assim, de uma forma mais genuína, né? Mais honesta, vamos dizer assim. Conhecer a Deus por querer conhecer a Deus mesmo, não conhecer a Deus para ganhar alguma coisa, sabe? E aí foi onde eu comecei a fazer essas orações, né? Tipo, Senhor, eu queria viver uma vida toda em um ano. Tudo aquilo que eu não vivi uma vida toda eu queria viver em um ano, né? E eu lembro que, assim, uma das coisas, assim, que o Senhor plantou no meu coração era começar a fazer leituras diárias da Bíblia, né? Ler a Bíblia, né, novamente. Mas eu pensava assim, como que eu vou ler, né? Vou ler de Gênesis, Apocalipse, assim, tipo... Mas eu queria viver em um ano e eu não queria entrar naquele ciclo de competição, né? Então, a segunda forma, assim, que Deus colocou no meu coração de leitura da palavra, né, durante um ano, que era o que eu queria, é assim, escolha livros da Bíblia. Escolha livros, né, aleatórios, né, leia aquele livro e medite sobre aquele capítulo daquele dia. Então, todo dia eu pegava, por exemplo, eu pegava assim, então vou começar por Provérbios. Então, todo dia eu lia só um capítulo, meditava, eu lia, aí ficava comendo aquela palavra, pensando,
Aí eu pegava e escrevia num caderninho, né? E assim eu fiz, depois acabava aquele livro, eu pensava, qual é o próximo livro que eu posso ler? Ah, vou ler outro livro. Então, e assim eu seguia. E eu fiz isso por um ano, né? Quando terminou esse um ano, né, eu percebi que algumas coisas já tinham mudado em mim, né? Então, assim, eu já tava, inclusive até a minha saúde, eu comecei a perceber que ela começou a melhorar, né? Eu ia muito para médico, gente, e era uma coisa assim, médico quase que toda semana, fazer exame de sangue e tal, né? Então eu percebi que aquilo diminuiu muito radicalmente. Então eu parei para pensar, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui na leitura que eu tô fazendo. Então não tô lendo por ler. A leitura tá passando a ter algum impacto na minha vida, né? Então aí eu percebi que as coisas começaram a acontecer, fazendo a leitura dessa forma, né? Então essa foi a segunda forma de leitura da Bíblia durante um ano que eu encontrei, não lendo de Gênesis a Apocalipse, mas escolhendo livros que ali eu me identificasse, que eu quisesse ler e meditar sobre aqueles capítulos dia após dia e escrevendo sobre eles. Quando eu terminei essa leitura, o Senhor falou comigo, você não deve parar. Não é porque você terminou que agora, né, fica de boa, não. Agora você vai continuar. Mas quando eu terminei essa leitura, gente, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Essa que eu queria viver uma vida em um ano. Eu escrevi esses dois livrinhos. Esses dois livrinhos aqui, ó, foram as minhas meditações durante os 365 dias, né? Então, assim, todo dia, tudo que eu refletia, eu escrevia nesses dois livrinhos. Quando eu terminei e fui começar novamente, aí já era um desafio, assim, um pouco mais alto, porque veio a terceira forma de leitura da palavra, que para mim essa foi muito mais impactante, né? E aí eu senti uma melhora na saúde, eu senti melhora, por exemplo, na mente, né? Preocupações, né? Aquela coisa assim, eu quero ir lá resolver, vou resolver e pronto, e acabou. Não. Eu percebi que quando eu fiz essa terceira forma de leitura, aquela coisa assim, puxa o freio, medita e espera. Espero que eu vou te falar para você fazer. Espero que é para fazer. Sabe, coisas assim? Antes eu não tinha isso. Eu pegava e papum, fazia, né? E aí essa terceira forma de leitura era o quê? Uma leitura assim, de Gênesis a Apocalipse, lendo um capítulo por dia, também de uma forma assim, medita e escreve. Aquilo que você entendeu, um versículo, qualquer coisa assim. Medita. Não leia por ler, não leia para competir, não, só leia por querer me conhecer, né? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que a coisa já foi diferente, né? E aí eu percebi assim que quanto mais eu lia, mais coisas em mim eu achava, tipo, defeito. Falava, meu Deus, eu tô errando aqui. Meu Deus, eu tô falhando aqui, eu preciso me acertar. Né? Senhor, eu não tô conseguindo vencer essa falha, esse pecado me ajuda a vencer. Então, na minha mente vinha de uma forma muito mais clara muitas coisas que eu precisava me corrigir, né? E assim, eu percebi um discernimento, sabe? Então, assim, eu comecei a captar as situações. Então, aconteceu alguma coisa, eu vi a pessoa conversando, a pessoa vinha falar comigo, eu vi uma situação em algum lugar, eu já pegava o que estava acontecendo ali. Tipo, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui Deus está fazendo alguma coisa ali, aqui Deus não está fazendo, não. Que eram coisas que eu não tinha, né? Eu não tinha discernimento, então eu acabava, assim, brigando com as pessoas, assim, erradas, lutando as batalhas erradas, sem discernir nada, né? E assim eu comecei, e, gente, foi tão incrível que, assim, eu achava que eu não ia conseguir. Porque, assim, todo dia você lendo a palavra de Deus, tudo pode acontecer. Um dia você pode, às vezes não tem energia na sua casa, um dia você pode viajar, um dia você vai dormir na casa de alguém. Onde que você vai encontrar esse tempo de buscar, né? Mas eu coloquei aquilo tão na minha cabeça, e o meu marido ele fala uma coisa, que eu sou dois extremos. Ou eu não tenho a disciplina, ou eu tenho a disciplina demais, né? E nesse lado eu peguei ela demais. Então eu pus na minha cabeça assim, não, eu vou ler todo dia eu vou conseguir em nome de Jesus. Porque eu preciso, não é mais uma competição, mas eu preciso, porque eu preciso vencer o que eu não consigo vencer, né? E assim eu comecei, e gente, sem brincadeira, eu comecei a ler a palavra de Deus, eu vou
comecei a registrar também, ó. Comecei a registrar também. Antigo Testamento 1, até marcava aqui na minha biblinha, né? E o meu primeiro registro dessa última vez que eu comecei a fazer a leitura diária, deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu não perdi, né? Tenho, ó, 3 de novembro de 2021. 3 de novembro de 2021. Foi quando eu comecei a leitura diária, né? E eu terminei a leitura diária da palavra, gente, em fevereiro agora, em 2025, no dia... Deixa eu até ver que dia foi. Dia 1º de fevereiro de 2025. Foi quando eu terminei a leitura da palavra, né? E assim, 3 anos e 2 meses, né? Então, olha só, desse resultado, esse foi o resultado de meditação, né? E eu tô mostrando aqui pra vocês, gente, porque assim, não é fácil a gente se comprometer, mas é maravilhoso aquilo que você consegue, né? Perceber em você mesmo, perceber nos outros e o Deus que anda com você, né? Então, à medida que a gente começa a conhecer o coração de Deus, assim, o que a palavra de Deus nos diz sobre vários assuntos, a gente pode ver vídeo na internet, pode ver pregação das pessoas e tal, a gente começa a perceber se aquilo tá vindo de Deus ou não, porque o Espírito de Deus começa a te ensinar a discernir. Então, essa foi a terceira forma de leitura diária da palavra de Deus. Então, assim, qual é um tempo de se ler a Bíblia? Tudo depende do anseio do seu coração. Se o anseio do seu coração é conhecer a Deus mais e mais, essa leitura pode durar a vida inteira, né? Você pode ler um capítulo, o mesmo capítulo por 3, 4 dias. Aí tudo depende daquilo que está no seu coração de conhecer mais de Deus, né? Então, na minha experiência, nas 3 leituras que eu fiz durante as 3 leituras da Bíblia, vamos dizer assim, foram 3 leituras totalmente de formas diferentes uma da outra, mas a terceira foi a que trouxe o maior impacto na minha vida. E é por isso que eu bato tanto na tecla. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais a Bíblia, gente. A gente mesmo, se a gente procura hoje na internet para comprar uma Bíblia, ela tá cara. Antigamente, você, assim, 15, 20 reais uns anos atrás, você comprava uma boa Bíblia. Hoje é mais difícil, a gente não encontra. Por quê? Porque é um livro que com o tempo ele não vai mais existir. Então, assim, é uma coisa que eu penso assim, se essa palavra que nós lemos, ela não estiver aqui no nosso coração, o que vai ser de nós, né? Então, isso é a meditação, essa é a meditação, a reflexão que eu deixo para você. Não se preocupa, não se prenda a tempos, né? Eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que ler. Eu tenho que ler porque a Jaque tá falando, eu tenho que ler porque o pastor tá falando. Não. Leia a Bíblia porque você quer conhecer o Senhor e porque você precisa dele e que ele vai te ensinar o que nenhum seminário vai te ensinar, né? Às vezes, eu não critico seminário, mas assim como a educação nas escolas, infelizmente tem muita coisa distorcida, o seminário também ensina. Mas a palavra de Deus não, ela é fiel e verdadeira, ela não volta atrás e ela é aqui, uma vez que é liberada, ela vai cumprir o destino da sua missão. É o que diz a palavra de Deus em Isaías. Então, assim, a única fonte que é inesgotável e não falha, que é infalível, é realmente a palavra de Deus, tá? Então, eu espero que tenha te ajudado. Não sei se isso foi uma curiosidade. Comenta aqui no vídeo o que você achou, se você tá nesse processo ou não, se tá difícil pra você ou não. E eu vou adorar saber aqui a sua opinião, tá bom? Que Deus abençoe muito você. Até lá!